Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática, a versão em entrevista. Você siga dando seus likes, chame os amigos para se inscrever no nosso canal para que a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade para você. Como o de hoje, o nosso convidado é um menino da Vila, mas passou por grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense, já esteve na seleção brasileira, jogou fora do país, jogou na Espanha, jogou no Japão. Conheça um pouco mais do nosso convidado. Axel, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é meu, Felipe, poder estar aqui com vocês. É a primeira vez, né? A gente fica feliz de poder estar participando aí com vocês na análise tática e espero ter uma boa estreia. Pô, vai ser um prazer, cara, para a gente poder bater esse papo, falar muito de futebol. Você que é daqui de Santos, você começou no Santos Futebol Clube, né? E tem também uma história relevante pra caramba no São Paulo, Axel. Aí eu te pergunto, qual é o clube do futebol brasileiro que mais você se identifica? Você passou por inúmeros clubes, passou por Seleção Brasileira, Atlético Paranaense, você também fez um grande ano em 99, mas Santos ou São Paulo seriam os dois principais na sua opinião e qual deles mais você se identifica? Já, assim, de cara. De cara, de cara. Não, assim, como você falou, todos os clubes que eu passei, eu sempre digo isso, eu gosto de frisar isso, todos os clubes que eu passei foi muito significante para mim. Realmente foi uma paixão, cada um foi uma paixão, foram experiências tremendas, assim, de amizades, de conquistas, de sofrimento e dor. E isso compõe toda a minha história no futebol, isso também faz a minha estrutura também como homem, porque eu fui formado dentro disso, dentro do mundo do futebol, então por isso se faz com que todos os lugares que eu passei foram muito importantes, mas não tem dúvida, assim, realmente o clube que eu tenho mais identidade é o Santos Futebol Clube, é o time da minha cidade, onde eu nasci, onde desde pequeno meu pai me levava para ver futebol, eu vi os caras jogando e falava, pô, um dia eu vou jogar aí e jogar. E talvez o São Paulo hoje é o clube ao qual eu tenho mais gratidão, talvez, também, por minha pior momento no futebol foi no São Paulo, onde eu tive uma lesão, fiquei 11 meses sem poder jogar, e o São Paulo me deu toda essa estrutura e condições para me recuperar, onde eu tive as minhas maiores conquistas também no meu lado profissional. Então, posso levantar uma bola em cima disso? Eu não ia perguntar nesse momento, mas já que você começou a falar do São Paulo, você fala em gratidão ao São Paulo, principais conquistas na carreira no São Paulo, e também onde você recebeu a maior injustiça em 2000, naquele episódio da final da Copa do Brasil, em que não existe um culpado ao certo quando há uma eliminação, uma derrota, e naquele momento apontaram o dedo para você, dizendo que você era o culpado daquela derrota de 2000 na final da Copa do Brasil? Eu não sei se é injustiça, eu não gosto muito de ir muito por esse lado, né? Talvez a palavra seja essa mesmo, mas isso depende, é muito interpretativo. Claro. Hoje tudo é interpretativo, nada mais é concreto, né? Então, na verdade, assim, eu não uso muito isso, mas assim, é uma coisa que me entristeceu muito. Na verdade, é uma coisa que me entristeceu muito, talvez até na minha relação com o São Paulo, né? Então, foi uma coisa que me entristeceu muito. Eu considero a paixão, fica difícil para as pessoas raciocinar, para elas analisarem as coisas friamente, né? A razão se perde, entra só a paixão. Então a gente entende essa parte, mas foi uma coisa assim que me entristeceu bastante, porque foi um lance que eu olhando, eu fui calçado, teve uma falta antes, então por isso que o passe não saiu preciso. Aí teve no lance na sequência, o Rogério podia ter tirado a bola, e optou em passou a bola, aí nisso foi uma falta, já é um outro lance, é uma barreira que se forma, praticamente um dos últimos lances, tem alguém que está do outro lado da barreira, de um adversário, que dá um tranco na barreira, então quando a barreira deu um tranco na barreira, não tem como, você é obrigado a fazer um movimento, e no movimento do corpo, na passada da perna, é justamente quando o jogador bateu, então é uma fatalidade, não tem, entendeu? Mas a paixão, ela envolve tudo isso, mas é uma coisa que já passou. Para alguns torcedores, a gente sempre pega e fala assim, ainda assim, se existe a culpa, essa coisa toda, a gente sempre pede desculpa, mas faz parte. É uma sucessão de fatores, e só para que as pessoas possam lembrar ou entender,
A final da Copa do Brasil de 2000, o São Paulo vinha com uma classificação até os 43, 44 do segundo tempo, quando aconteceu esse episódio do Axel recuar uma bola e o Rogério Pinheiro, na época, acabou fazendo a falta, porque ele não conseguiu... Ele deixou passar e, na verdade, foi o Ceni que fez a falta. O Ceni fez a falta. Fora da área. E depois veio uma cobrança de falta, e nessa cobrança de falta, quase aos 45 do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu o gol da vitória, que deu o título da Copa do Brasil naquela época ao Cruzeiro. Mas o Santos tem uma representatividade enorme por ser da cidade. 89, foi isso? O ano que você no Santos começou e foi até 92. Talvez o período em que o do Santos muito difícil, assim, né? Mas muito especial para você, né, Axel? Ah, cara, eu peguei final da década de 80, né? Que foi em 89 quando eu já subi profissional. Cheguei em 88 no Santos na base. E joguei esse período na década de 90, joguei até 93 e depois fui transferido para São Paulo. E foi um momento muito difícil para o Santos nessa época, realmente muito difícil. E aí foi os pratas da casa, mais uma vez, que segurou ali a onda, tal, não foi os medalhões, que as pessoas falam, foi os pratas da casa. Nesse ano subiu o Sérgio Manuel, tinha o Camilo também, que veio da base, era de Catanduva, não era natural de Santos, né, nem da Baixada, era de Catanduva. Mas da Baixada tinha eu, Sérgio Manuel, o próprio Flavinho, que era um lateral esquerdo, Maurício Copertino. Então, nós subimos nessa mesma época, todos natural de Santos, e as pessoas pegam e falam, porque jogador de Santos é vagabundo, só gosta de praia e tal. Eu sou exceção, eu sou de Santos, nasci em Santos, gosto de praia, mas nunca fui vagabundo, trabalhei muito. E virei, né, que a gente fala assim, me tornei um atleta, me profissionalizei num grande clube. Um dos maiores clubes, ou o maior clube do Brasil, o Santos Futebol Clube, que era o meu time desde garoto, né? Então, consegui esse... E meu pai era corintiano, ainda tem esse detalhe. E eu me tornei um jogador profissional no clube da minha cidade, onde eu nasci. Então, a identidade, a identificação é muito grande. Moro hoje até aqui, nunca saí daqui. Então, são sensações diferentes em clubes que você passa. Existem muitas coisas que envolvem. Então, eu vou dar o exemplo só de uma. Pensa você ser um garoto, crescer numa cidade, você vai vendo um jogo lá, do time que você, quando garoto, teu pai te leva, vai de mão dada, come o sorvete e tal. Toda essa sensação envolve a tua emoção e você cresce dentro disso. E aí, daqui a pouco, você está lá. Você está lá jogando e tal. E aí, existem fatores, detalhes, que aí você vai perto do alambrado e alguém pega e fala assim, fala, neguinho, vai, cara, tal. E aí é teu amigo de infância, que é morar contigo no teu bairro. Então, tudo isso, essas emoções todas envolvem. Tudo isso. Você vive tudo isso. Então, quer dizer, como não tem uma identificação tão forte, tão grande? Então, são detalhes cheios de riquezas que não dá para explicar. Tudo que a gente se emociona. Imagino, dá para ver nos seus olhos. E naquela época, querendo ou não, um grupo do Santos que se formou muitos amigos, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um convidado aqui, ele jogou com o Axel no início da década de 90 com o Santos e manda um recado para ele. Fala aí, Felipe Camargo, um grande abraço a você, cara, prazer estar aqui participando com você, e em especial, né, com o entrevistado aí, nosso cabecinha, o Axel, filho do saudoso Rodrigão, né, me lembro do Axel quando subiu para o Santos. Acompanhei ele desde dos aspirantes, sub-20, depois jogou conosco em cima, né? E foi esse tremendo jogador que todos sabem. E o Axel tem umas experiências legais, né, cara? Que a gente lembra dele, mas como ele não fazia gol nem em rachão, o que mais me recordo dele, porque foi um momento único, o gol que ele fez contra o Inter de Porto Alegre, um jogo que nós ganhamos de 4-0, um gol que o Inter saiu de campo. Beleza? Um grande abraço para você, tô te acompanhando no YouTube. Sucesso para todos. Paulinho McLaren. Aliás, o McLaren também acho que veio nesse período com vocês, ali no início da década de 90, né? O apelido com o Paulinho, né? Tu lembrava desse gol aí que o Paulinho falou, Axel? Não, cara, eu tava até ouvindo. Foi tão muitos gols assim na carreira? Cara, eu não fiz muitos gols. Porém, os gols que fiz sempre foram gols bonitos, fora da área, batida de fora e tal. Esse do Inter, tu lembra? Cara, o Paulinho falou, foi uma lembrança muito boa, você vê. E não estava lembrando, até peguei e falei, então eu tenho que ver esse lance para mim rever e tal, legal. Eu até pensei que ele ia falar do gol na Bolívia, que a gente fez um jogo lá com a seleção da Bolívia, eu fiz um gol, arranquei do meio no final, aquela altitude e tal, fui comemorar, acabou o gás, tinha que ver, uma história legal. E a gente conta numa próxima. Pensei que ele até comentar desse jogo. Calma aí, você vai contar essa história também. E o gol do Inter, como é que foi? Vamos buscar esse gol para vocês aí.
Mas aí você também, um volante que marcava muito e gostava às vezes de sair para o jogo, saía para o jogo, mas não tinha tanta característica de fazer gols. Essa história da Bolívia me parece ser ótima. Você faz o gol na altitude, sai para comemorar, na comemoração tu perde o oxigênio total, é isso? Exatamente. Eu tenho duas versões, na verdade, de volante no Santos. É. Quando eu jogava com o Sampaio, eu ficava mais. Depois que o Sampaio saiu, aí eu era mais liberado, que aí já joguei com o Galo mais como primeiro volante, eu já saía mais, então já comecei a sair mais. E tinha mais aproximação, chute de fora. E na Bolívia a história foi essa mesmo. Nós fizemos um jogo amistoso da seleção e no meio campo pegando, marcando, eu consegui roubar uma bola e característica, roubar e sair para jogar. E sair do meio arrancando, faz a parede, toca tal. Aí devolve, entrei na área, bati, fiz o gol. Aí corri para trás do gol, fui comemorar tal. Daqui a pouco acabou o gás. Né? A altitude abafou. E o legal é que nós tínhamos o... Mas tu desmaiou? Não cheguei a desmaiar, mas caí no chão, desfalecido. Pô, preciso respirar, preciso respirar. E aí vem o doutor Carlos Braga, aí vem com o massagista, falecido Francis, né? E aí vem o Francis trazendo, aí traz o oxigênio e tal. E o Francis já era um senhor de idade também, veio correndo. Aí o doutor, Francis, coloca o oxigênio nele. Aí o Francis, sem respirar. Primeiro eu, doutor. Aí teve que colocar nele depois de mim. Então, até hoje a gente dá muitas risadas com isso também, na lembrança, é muito legal. Axel, quantas histórias, que resenha boa demais. Axel, para a gente encerrar e passar para o Caio Couto. Seleção brasileira poderia ter vestido mais amarelinha do que você vestiu? Fica essa sensação de que poderia ter tido mais oportunidades? Ah, sim. A primeira vez foi em 92, na verdade, né? E eu fui a primeira vez para a seleção, era o professor Parreira, né? E você vê, eu acredito até que poderia ter tido mais oportunidade. Não culpo ninguém, na verdade, tem algumas coisas da vida. E fui titular já. Né? Então foi a primeira vez que eu fui, já fui titular. Até foi o Sampaio, que parece que tinha sido machucado. Eu fui o cara convocado no lugar do Sampaio, seria o suplente, mas no momento dos treinamentos e tal, prevaleceu ali, consegui ganhar a posição e fui titular. E dali você pensa, poxa, vou ter uma sequência agora, vou ter mais oportunidades. A Copa era em 94, né? Isso. Então dava para... Só que aí eu tive lesões, né? Então as lesões realmente foi uma das coisas que na minha carreira me prejudicou muito. Tive algumas lesões sérias que foram... No joelho não foi tão séria, mas foi muito demorada. E aí você, na competitividade, com cada um, na posição, então você tinha muitos jogadores bons, Zé Sampaio, Mauro Silva, tinha o Luizinho do Vasco, naquela época que também vinha muito bem. Então você brigar ali, tinha o Dunga que já vinha, né? Outros jogadores, e você ficar um período fora, 2 meses, 3 meses, sem poder jogar, atuar. Então isso foi uma das coisas que nesse momento me dificultou. E depois no futuro, mesmo depois quando eu fui para São Paulo, já em 94, jogamos a Libertadores, eu tive uma lesão muito séria, já joguei praticamente depois as finais, desde as quartas de finais, com a lesão já no tornozelo. E após, então, o ano de 94, eu tive que fazer uma cirurgia muito séria no tornozelo. E a partir daí, tudo ficou mais difícil, até para fazer contratos. Eram contratos de risco, não apostavam mais que eu poderia voltar a jogar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu concluir a profissão, pelo menos jogando, em alto rendimento ainda. Tive para fora do país depois. Então, a gente fica muito feliz, mas na seleção, realmente, eu atribuo as questões das lesões na competitividade, me atrapalhou muito. Para a gente encerrar de vez, hoje você é técnico da Sociedade Esportiva Guarujá. Perfeito. Não sei se eu estou equivocado, a Sociedade Esportiva Guarujá hoje tem o presidente que é o Miller, tetracampeão Miller. E existe uma parceria com o Basel da Suíça, é verdade isso? Isso já aconteceu, ainda existe? Só para você contar um pouquinho desse trabalho que é feito lá em Guarujá. Isso, eu estou lá desde fevereiro, né? Desde fevereiro. A história começou com o Miller, na verdade, com o nosso patrono, e de se montar uma equipe competitiva no Guarujá, desejo da cidade e tal. E aí, então, se montou a Sociedade Esportiva Guarujá e foi feito ao convite ao Miller, né? Para ser, na verdade, o cara do marketing e tal, pelo todo o nome que tem, o prestígio que tem. E, na verdade, como presidente também do clube, pelas suas ideias e tal. E aí, então, o Miller me fez o convite, pegou e falou, olha, dando certo, eu vou te contratar como o treinador, tal. Você tem identificação, eu gosto do seu trabalho, ele já conhecia quando eu estava no Taboão trabalhando, tal. Eu peguei e falei, pô, Miller, legal, tal. Vamos lá,
projeto novo, é legal. Eu acho que precisa resgatar o sonho do pessoal do Guarujá, propriamente da Baixada Santista. A cidade pede um clube competitivo, né? Tem o apoio aí da população, vamos lá, tal. Estamos desenvolvendo. E aí, se existiu as possibilidades de parceria com o Marcel, tudo direitinho. Não sei se concluiu agora, essa é uma parte que eu não entrei muito ainda, estava para se concluir. Tem algumas coisas que precisa se concluir ainda para o clube realmente deslanchar, está se resolvendo. A gente vem desenvolvendo um trabalho para chegar forte. Axel, prazer. É uma resenha que pode ter novos capítulos. O Análise Tática, ele abre as portas para muitas histórias. Como disse o Axel, é minha estreia. Podemos ter outros capítulos, outras edições de Análise Tática com esse grande cara aqui, que é da Baixada Santista e um parceirão, aceitando vir aí bater um papo comigo. E agora com o Caio Couto. Eu passo a bola para o técnico e vamos ao quadro Caio Analisa. Estamos de volta com o Axel, uma nobre figura aí do futebol brasileiro. Axel, a gente chegou no momento do nosso programa aqui do quadro, mas antes eu queria saber algumas coisas de você. Falamos bastante do teu passado, mas hoje, como, né, o pessoal que nos acompanha já sabe, a gente está diante aqui do Axel, técnico de futebol. E Axel, uma primeira pergunta que não podia faltar. Qual foi aquele treinador que você mais gostou de trabalhar, aquele cara que você enxerga nele, pô, com esse cara eu aprendi e eu trago coisa dele para o meu trabalho? Assim, sem dúvida nenhuma, assim, o Tele Santana a nível profissional para mim foi aonde eu cresci mais, porque com 24 anos de idade, você chegar no São Paulo, já tinha passado pela seleção, titular do Santos Futebol Clube, contratado, uma troca de 3 por 1, e eu chegar no São Paulo e você descobrir que tem muita coisa para aprender aí, e você ter um técnico que te cobra isso, hoje em dia isso é raro. Então, para mim, naquele momento, o Tele Santana realmente foi um grande diferencial no meu lado profissional no futebol. E falando disso aí, você está falando do Tele Santana, que, poxa, um ícone, né, do futebol brasileiro mundial, faça as suas conquistas aí frente ao São Paulo, seleção brasileira de 82, mesmo não vencendo, ficou na história aí como um dos melhores futebols praticados pela seleção brasileira. O que o Tele no dia a dia ele tinha de diferente de outros treinadores que você trabalhou para você chegar a essa conclusão? Cara, são tempos diferentes. Não sei se só, no caso, o seu Tele Santana, ou também um atleta daquele momento era diferente dos atletas de hoje. Mas, por exemplo, um diferencial nele era a cobrança. A cobrança que era para um garoto que estava subindo para o profissional, como uma cobrança para um Cafu, para um Miller, para um próprio Axel, era a mesma. Em qualquer princípio do futebol, os mais básicos, de dominar, passar uma bola, fazer um lançamento, um cabeceio, uma finalização. Se você não fizesse com excelência, a cobrança era grande para todos nós. Então eu penso que hoje isso falta muito no futebol. A gente vê erros grotescos assim, e você não vê uma cobrança, pelo menos como nós sentimos essa cobrança do Tele. Não sei se é porque os treinadores hoje têm o receio de cobrar, não sei se pelos empresários, não sei pelos patrocinadores, não se pode fazer mais isso, existe uma limitação. E eu posso até falar, às vezes até situações que a gente vê hoje dentro da seleção brasileira, a gente vê tudo isso acontecendo. Agora eu não sei se é uma questão só dos atletas, se é uma questão só dos treinadores que se inibem por alguma situação, mas isso prejudica muito o lado profissional do atleta, porque o atleta profissional, ele precisa ser cobrado. Axel, e a gente, é um debate que vem acontecendo hoje no futebol brasileiro em virtude da entrada dos treinadores estrangeiros aqui, especificamente São Paulo e o Jorge Jesus. E a gente pode pegar até com entrevistas até do próprio Renato Portaluppi, que é um brasileiro que vem fazendo um grande trabalho, e ele diz que mesmo que no Brasil, para ele, só Grêmio, Atlético Paranaense, Flamengo e Santos são as equipes que jogam o futebol, que propõem o jogo. E as outras equipes apenas são reativas e se defendem. Como é que você enxerga o treinador brasileiro hoje e a entrada desses estrangeiros no nosso futebol? Cara, assim, uma coisa eu vou concordar com o Renato. Olhando assim, realmente, a minha característica é essa. Eu gosto que o meu time jogue. Eu já era um volante que pegava, mas como volante gostava de jogar.
Então, é uma característica. Eu acho que também isso vai muito do treinador. A característica dele, talvez, por ter sido um atleta e a forma como a característica dele sendo um atleta, de repente ele adapta isso também no seu trabalho e procura pôr o seu time para frente. Então, eu gosto também, acho que a opinião do Renato, talvez possa até existir mais alguns times também, agora com o Fernando Diniz, no São Paulo, pode ser que vá para frente também, porque o Fernando Diniz, independente de times, é um treinador que põe seu time para frente, então vai depender muito. Agora, essa questão é estratégia, cara. É estratégia. Nem sempre, mesmo eu gostando que o meu time jogue para frente, eu vou me atirar toda hora, porque são momentos do jogo. Você não consegue hoje os 90 minutos ser intensidade alta lá em cima, pressão alta lá em cima, o tempo todo buscando o jogo. Existe um momento de uma estratégia, você tem que fracionar, tem que segurar um pouco mais. Às vezes você é obrigado, por estratégia, não deixar que teu time vai atacar, mas por estratégia, dar 2 passos para trás, para poder te proporcionar um melhor contra-ataque, porque de repente a equipe adversária ela é mais deficiente nessa questão da articulação de jogada e te favorece o contra-ataque, então eu posso usar essa arma. Então depende muito da estratégia, mas no geral eu prefiro o meu time atacando, buscando o jogo. Para enfatizar o que ele está falando, né, com muita propriedade, a gente tem um exemplo recente no futebol nacional, é o Roger Machado, que inegavelmente é um cara que gosta de um futebol jogado para frente, mas nesse seu atual trabalho no Bahia, face à característica do seu elenco, ele já tem uma equipe que joga mais em transições e ele vem fazendo um brilhante ano aí à frente do Bahia. Perfeita observação, porque não adianta só o meu conceito, eu quero jogar para frente. Mas o material humano que eu tenho não me proporciona isso. Então eu tenho que ser um técnico de futebol inteligente e saber que o material humano que eu tenho na mão não me proporciona fazer isso. Então eu tenho que tornar o meu time competitivo dentro de uma outra estratégia, com possibilidade de ganhar. Então isso também muda. Agora, o próprio Roger, se você der uma condição para ele, uma equipe que ele possa fazer, jogar para frente, com certeza a característica dele é essa. E se você me permite, talvez agora fica aí a grande torcida de nós brasileiros como um todo, do Fernando Diniz dar certo no São Paulo, que ele vem tentando empregar uma filosofia, mas sem nenhuma mentira aqui, em equipes que no momento, tecnicamente, né, não possuem a capacidade que o São Paulo possui e hoje ele está dirigindo. Então fica a nossa torcida aí para que o Fernando possa ser também, né, como o Renato e como outros treinadores já pensam, e como é a tua linha de pensamento aqui, consigam fazer o futebol brasileiro ser competitivo, não apenas, né, em transições, mas competitivo propondo as partidas. É o que a gente espera também, porque o futebol, ele não tem muita novidade. Na verdade, as pessoas pensam, mas é uma repetição de coisas que já aconteceu. Exemplo, quando a Europa, em exemplo, a Espanha, teve o seu melhor futebol. O que eles falaram? Eles não inventaram nada. Eles olharam a seleção de 82 e falaram, nós procuramos copiar isso, fazer, aprimoramos algumas coisas, aumentou a intensidade na marcação. Então, tu vê, não foi uma novidade, eles aprimoraram uma coisa que já existia. E o futebol é isso, é uma questão de aprimoramento. Então, a gente espera que o Diniz, ele consiga fazer um trabalho espetacular, que é um cara que merece, é um cara que tomou muita pancada para poder hoje assumir esse papel e pegar e falar, eu jogo desse jeito, meu time joga desse jeito, independente contra quem seja, onde seja, e com o material humano que eu tiver. A minha característica é essa. Eu não vou discordar do Diniz, é uma característica dele. Eu, por estratégia, eu só mudaria algumas coisas no sentido assim, se hoje o meu time não é tão competitivo, eu não tenho tanta qualidade para ir nessa minha convicção tal, então eu não vou fazer, porque também existe uma outra convicção. Se você não tem esse material humano para poder fazer isso, é uma convicção também que você sabe que as coisas não vão funcionar 100%. Então, quer dizer, dentro de uma competição, você pode até ser rebaixado insistindo numa coisa, não porque você não tem a condição, ou não porque a tua ideia não dá certo. É porque o material que estão dando para você não funciona para isso. Perfeito. É diferente. O Axel, tu já deixou bem claro aqui que você é um cara que, como treinador, a sua forma de enxergar futebol é uma equipe agressiva, que tenha a posse de bola, né? Em suma, que domine o seu adversário. Eu sei que você faz hoje lá o seu trabalho lá no Guarujá, o trabalho está começando. Claro, sei que o trabalho está lá, não sei a característica do seu elenco. Mas esquece a característica do teu elenco agora. Está aqui, ó, é o time análise tática e o Axel, com o que ele pensa de futebol, ele tem um objetivo, ele vai botar esse time em campo.
Como é que a Axel gosta desse time aí, seja no momento de posse de bola e no momento de organização ofensiva ou defensiva? Como é que se portaria o time da Axel? Não é para entregar o ouro para o Não, tranquilo. Até porque hoje no futebol, antigamente, os caras pegam e falam assim, vamos fechar o treino, vamos fazer isso, fazer aquilo. Pô, mas existe 30 câmeras filmando o teu jogo, o teu time. Não tem mais nada para esconder. É verdade, ninguém esconde. Então, na verdade, como hoje, é que seria o teu time ideal? Hoje, o que mais eu estou usando, tem questão de característica, mas dentro do... Digamos que tem as minhas características, jogadores inteligentes, né, que a gente gosta. Então, eu faço linha de 4, né? A gente procura aí fazer um 4-3-3, aí você pode... Assim eu fico mais ofensivo ainda nessa formação. Eu gosto assim. Deixa eu botar aqui para baixo para ser um goleirão aqui. Beleza? Assim eu faço... Assim eu fico mais ofensivo, né? Mas o goleiro... Assim eu fico mais ofensivo. Um 4-3-3, porém só que... No momento que a bola está no teu pé. Eu gosto de jogar dessa maneira. Tá. Eu gosto de jogar dessa maneira, com um volante que tenha bastante mobilidade para poder sair jogando. E esses caras caindo bem pelas beiradas, fazendo infiltração. E bom de marcação, cara. Esses dois caras, para mim... é fundamental no campo. Eles funcionam como meia realmente na articulação da jogada para frente. Eles têm que trabalhar como meia, mas tem que ter uma boa consciência tática de preencher os espaços no momento de defender e tal. E realmente, no 1 contra 1 também ser bom, tanto ofensivo como defensivo. Então, esses dois jogadores para mim, hoje, no meu conceito de futebol, são dois caras que são imprescindíveis para mim, na minha armação. Obviamente, você tem que ter um cara mais de área aqui, finalizador de cabeça, e aqui os caras de 1 contra 1, de velocidade, que faz o facão, entendeu? O cara que também recompõe muito bem, não só na questão da descida do lateral, é muito complexo. Por exemplo, esses caras aqui são atacantes, mas esses caras aqui precisam ser extremamente inteligentes. Por quê? Porque não é só você descer com o lateral e ter que marcar e depois ter que subir. Eu acho isso muito desgastante. Tem como você encurtar caminho. Tem a movimentação da outra equipe, que por aqui, se tem um cara aberto aqui, ele vai vir por dentro, ele vai puxar aqui, o lateral vai vir para cá. Tudo isso, esse cara tem que ser inteligente para poder taticamente saber as movimentações e começar a jogar por dentro e deixar bater com o lateral. Então, assim, existem várias variantes dentro do campo para a gente poder fazer. Mas essa é a característica do meu time, que eu gosto de jogar com bastante movimentações, bastante infiltrações, os atacantes fazendo sempre o facão do lado oposto e um cara de parede, jogando com parede, hoje é o que você joga. Então, essa é a minha forma de jogar. E defensivamente, aí a gente fala, né? Se você é um time ofensivo ou não, se é linha alta, né? Primeira linha, segunda, depende de como as pessoas falam. Por exemplo, eu também hoje eu gosto de jogar na linha alta. Eu tenho uma noção... Só um minuto. A parte defensiva, só para a gente mudar aqui. Tá. Por causa do... Pode falar agora da parte defensiva, como você está falando. E a parte defensiva pode seguir. Então, na verdade, na parte defensiva, eu gosto assim também, mas tem algumas coisas que eu posso botar a linha alta, posso descer para a linha 2, porque é tudo questão de estratégia. Se eu pego um time que, tecnicamente, ele tem uma saída de bola fraca, digamos assim, não é uma boa saída de bola, eu faço a linha alta. Você já sobe a sua linha. Subo a linha lá, porque... Agora, se você pega um time que tem uma saída de bola com qualidade, que pode me envolver lá na frente e encontrar buracos aqui, o que eu faço? Eu faço uma linha 2, porém, não deixo de pressionar. Eu jogo sempre pressionando, tanto na linha alta, na linha 1, que eu considero a linha 1, a linha alta, ou na linha 2. Eu sempre jogo pressionado. Por quê? É uma questão de... não posso entregar tudo, mas eu procuro, o time adversário trabalhando a bola, eu procuro, mesmo que ele saia um pouquinho, eu procuro fazer o quê? Deixar essas bolas chegarem na beirada. O meu time nunca dá bote no zagueiro. Eu prefiro que eles saiam aqui, quando joga essa bola aqui, aí eu pressiono tudo aqui, fecho as linhas, eles vão vir para cá, eu fecho tudo para cá, para me roubar, não permito, meu atacante tem que vir por aqui fechando todo esse espaço para mim poder dar o bote. E continua sendo pressão. Meu time sempre pressionando, só que com uma estratégia definindo aonde nós vamos querer roubar essa bola. Então, não é simplesmente você pressionar o time adversário. Eu acho que é importante você também, aonde você vai pressionar, onde o teu time é mais forte, aonde o time adversário vai ter mais dificuldade para poder sair, para poder virar o jogo, eu penso que é aqui. Então, é onde eu trabalho bastante a minha equipe para fechar os lados, para dar esse bote pressionado. Não, gente, não tem nem muito o que falar mais.
Brincadeira. O Axel aqui, muito bacana, ele falando de 2 momentos aqui, seja, né, no momento de organização ofensiva da equipe dele, a característica daquilo que cada vez mais a gente não vê no futebol, aquele 10, o número 10, aquele cara centralizado, é um 4-3-3, eu ouso aqui falar uma característica talvez parecida com a equipe do Internacional, com o Edenilson, aqueles 2 jogadores que fazem aqui, então deu para captar um pouquinho disso, e também para que vocês que gostam do futebol nos acompanham, né, nosso time tem que marcar pressão, linha alta, o adversário, mas ele acabou de dar uma aula aqui, não é a esmo, não é na bagunça, não é na empolgação, é tudo através do treinamento, de uma organização, para que você consiga chegar no seu objetivo, que é ou roubar a bola aqui já em transição, conseguir uma situação de gol, ou a bola ser rifada e você começar o seu jogo com organização lá atrás. Axel, meu amigo, um prazer enorme nós no programa termos aqui você conosco. Tenho certeza que tanto para mim, Felipe, o Wagner que está conosco aqui, mas fundamentalmente para quem nos acompanha, você acabou de dar aí um pouquinho de uma aula de futebol e fica a nossa torcida sincera para que você, né, pela excelente pessoa que é, consiga prosperar nessa difícil profissão no Brasil, que é ser técnico de futebol. Tá? Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço aí a análise tática. Para mim também é um prazer. E não é aula, isso aí, na verdade, para mim é o meu cotidiano. A minha vida toda foi isso. A gente só procura hoje aplicar e fazer o melhor. Um abraço para todos vocês. Continuem aí nos acompanhando. Um abraço.